Bom dia, isto hoje estava difícil de arrancar. Muito bem, hoje o tema é o código da casca. E o pensamento é o que te protegeu até hoje pode estar a impedir o teu crescimento. E este tema é de alguma forma forte porque vai de alguma forma juntar tudo aquilo que temos vindo a trabalhar aqui, porque a casca pode representar a nossa zona de conforto, as nossas crenças antigas, o nosso medo, a necessidade de aprovação, os traumas, a nossa identidade antiga. Só que a imagem é completamente nova, não é? O principal ensino que eu gostava que nós tirássemos daqui é que a casca tem duas funções. E eu, quando digo a casca, estamos sempre a trazer para o feijão, não é? A casca tem uma primeira função que é de proteção, mas que depois pode limitar o crescimento, não é? Pode ser perfeita numa determinada fase da vida, mas pode tornar-se um problema quando esta fase muda. E este é um princípio extraordinário, porque muitas pessoas continuam a viver com os mecanismos que um dia os protegeram. Um exemplo prático: uma criança aprende a esconder as emoções para não sofrer, cresce, casa e continua sem conseguir comunicar. A proteção que ela criou naquela altura criou-se hoje uma prisão. Ou um empresário que teve uma perda financeira aprendeu a nunca mais arriscar. Aquilo protegeu durante algum tempo, durante aquele tempo em que teve aquele prejuízo. Olá, Sofia. Olá, Leila. Durante aquele período em que ele teve esse prejuízo, portanto, serviu para o proteger, mas 20 anos depois continua a impedir qualquer tipo de crescimento. A casca já não está a proteger, está a aprisionar, não é? E se nós trouxermos isto também para a parte bíblica, vemos que Deus tirou Israel do Egito. Só que, olá, boa tarde, Sofia, só que demorou anos a tirar o Egito de dentro de Israel, não é? O problema nunca foi o lugar, o problema era a mentalidade, era a casca. Olá, Leila. E quando vocês pegam num feijão e reparam uma coisa extraordinária, o primeiro milagre desta semente não é crescer, é ela romper aquela casca, ela quebrar aquela casca, porque enquanto essa casca permanecer intacta, nunca vão aparecer as raízes, nunca vai haver o crescimento, nunca haverá fruto, não é? E uma coisa que é muito importante, não é Deus que vai ter que partir essa casca, é a vida que rompe quando a semente decide crescer. Muitas pessoas pedem a Deus uma colheita, não é? Mas continuam a não querer romper a casca, a não querer colocar a semente no local certo. E esta casca pode ser o orgulho, pode ser o medo, o ego, a vitimização, a necessidade de aprovação, que é algo que trava muita gente, a necessidade de aprovação, a falta de perdão. Sabem porque é que existe o grupo dos códigos do feijão? Porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes de romper a casca sozinhas. Todos precisamos de ter pessoas que nos desafiem, que nos corrijam, que nos levantem, que nos incentivem, que nos façam crescer. E o grupo não existe para criar dependência. Existe para criar responsabilidade, porque aquilo que muitas das vezes sozinho iria demorar 3 ou 4 anos, muitas das vezes num ambiente certo,
se calhar consegues fazer tudo aquilo em meses. E a ideia era dizer-vos que não caminhassem sozinhos, não dizer-vos que há pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores e que querem também avançar. Contem-me lá aí o que é que vocês acham dos ambientes. Viram a live que eu fiz ontem? Viram o post que eu pus ainda há pouco? O que é que vocês acham? A casca que nós criámos na nossa infância, na nossa adolescência, no nosso período em que fomos... Olá, Júlio. Somos mais adultos. Acham que essa casca ainda nos está a limitar ou não? Escrevam lá aí nos comentários. Olá, Júlio. Portanto, lembrem-se, aquilo que nos protegeu um dia pode nos estar a limitar. E daí a importância de entrarmos em ambientes, em novos ambientes, em novas mesas, que nos permitam crescer, onde tenhamos pessoas que vão no mesmo caminho, que já eventualmente lá tenham chegado e que saibam o caminho, que tenham um mapa, para que não percamos tempo, porque já vos falei que tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Exatamente, Júlia, é isso mesmo. A casca que nos estava a limitar, é hora de deixar o passado onde ele está. Isso. Sofia diz-nos aqui, sim, eu acho que as crenças estão muito enraizadas. Sem dúvida, porque o ser humano tem que haver um trabalho interior contínuo. Isso mesmo. O ser humano tem tendência a fugir da dor, a fugir do não, a fugir da mágoa que alguém nos fez. Muitas das vezes, eu já falei isto algumas vezes, mas muitas das vezes nós procuramos o elogio, criamos expectativas sobre determinadas pessoas, sobre determinados negócios, e quando estas expectativas não se concretizam, nós ficamos magoados. E essa mágoa, muitas das vezes, gera que essa tal casca fique mais grossa. Para quê? Para que da próxima vez não nos venham a magoar. E quando nós queremos romper, essa casca tem que ser destruída, tem que ser rebentada. E quanto mais nós passamos na vida e não ressignificamos tudo isto que eu vos estou a falar, mais grossa é esta casca e mais difícil é rompê-la. No entanto, se nós nos colocarmos em ambientes não para obter a aprovação nesses ambientes, não é isso que vos estou a falar, porque nós não devemos procurar a aprovação de ninguém a não ser de Deus. E penso que há 2 dias atrás fiz-vos uma live sobre a nossa identidade e a importância que para nós deve ser um porto seguro, deve ser uma possibilidade onde nós podemos voltar sempre que as coisas não estão a correr bem, que é perceber aquilo que Deus diz de nós, qual é a nossa identidade. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, com a missão de dominar, governar e multiplicar nesta terra. Portanto, se nós tivermos sempre isto presente, por mais que nos possam magoar, por mais que as expectativas não sejam aquelas que nós esperávamos, podemos sempre tirar a ficha da tomada, fazer o reset e voltar a começar com este princípio. Imagem e semelhança de Deus, feito para dominar, governar e multiplicar. Eu sei que isto é muito fácil falar, que há muita gente magoada, mas pensem nisto. Quantas e quantas vezes nós continuamos a dar autoridade a essa voz que nos magoou? E sabem uma coisa?
essa voz que vos magoou, que nos magoou, já nem se lembra daquilo que disse. Mas dentro da tua e da nossa cabeça, muitas vezes essa voz ainda está a ecoar e a ter autoridade. Pensem nisto, como é que é possível alguém que nos fez mal e seguiu a sua vida, já nem se lembra daquilo que fez ou disse, e nós, que não tínhamos nada a ver com o assunto, fomos apenas o caixote do lixo para essa pessoa, continuamos a carregar dentro de nós, nas nossas costas, algo que não é nosso e que, pura e simplesmente, nem devia de estar ali. Comentem lá aí. Algum de vocês carrega estas coisas que não deviam? Isto faz sentido? Muito bem, amigos. Hoje ficamos por aqui. Foi uma live curtinha, só para criar aqui a consciência de que aquilo que nos protegeu um dia pode nos estar a limitar o nosso crescimento. Boa, Sofia. Tu já carregaste e já não carregas mais. Fantástico, é mesmo isso. É nós compreendermos que... E o Pablo tem uma frase muito interessante que é... eu não me recordo assim muito bem, mas o princípio é este: quem não percebe nada disto fica magoado, quem é inteligente perdoa, e quem é sábio nem sequer carrega. Percebem o que é que isto quer dizer? Se nós não tivermos expectativas em ninguém, a não ser em Deus, essas pessoas não nos podem magoar. Porquê? Porque se eu não estiver à espera de nada, nem bom nem mau, se eu não estiver à espera nem de elogio, nem de crítica, aquilo que a pessoa disser tanto me faz. Agora, se eu estou à espera de receber, eu observo, deixem-me ver, eu observo muito as pessoas à minha volta. É incrível como as pessoas andam cegas e não querem ver. É isso mesmo, Sofia. Portanto, o Júlio diz-nos aqui: não carrego nada de ruim comigo, o meu tempo e pensamentos são para o bem e o progresso. A Leila diz-nos aqui: eu já carreguei durante muitos anos, mas para mim chega. Não chega, já chegou, já foi. Agora é tempo de um recomeço, de uma nova vida. É isso mesmo. Portanto, é nós termos a sabedoria de percebermos que o elogio de alguém, que seja ele que nos seja próximo ou alguém que se cruzou na nossa vida, ou a crítica, devem ter exatamente o mesmo valor, que é isto, 0. Porque se nós estivermos à procura de elogios das pessoas, o que vai acontecer é que, se nos dão um elogio, a nossa autoestima sobe, não é? Imaginando um gráfico, a nossa autoestima começa a subir. Se nos derem uma crítica, a autoestima vem logo por aí abaixo, não é? Vem por aí abaixo. Portanto, e a nossa vida anda assim aos altos e baixos, consoante aquilo que nos vão dizendo. Agora, se nós soubermos quem somos, quem Deus diz que nós somos, e seja o elogio como a crítica tenham exatamente o mesmo valor, não deixamos que, seja a mágoa, seja qualquer uma dessas coisas, venha a engrossar aquela casca em cima de nós que depois nos impede de crescer. Diz-nos aqui a Sofia: desde que comecei a estudar a inteligência emocional e a aplicá-la na minha vida, tudo mudou. É isso mesmo. E aconselho-te, não sei se já o fazes também, Sofia, de leres provérbios. Ainda hoje, o provérbio do dia é muito interessante e eu, se calhar, aproveito, deixa-me ver se eu consigo, assim, sem perder muito tempo, porque eu já hoje li o provérbio do dia 2, e então diz-nos aqui, entre outras coisas, no versículo 6, porquanto é o Senhor que concede sabedoria
é a chave da mudança. Isso diz-nos a Sofia. Porquanto é o Senhor que concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo, protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Deste modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem, pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso, o bom sensor, o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas, dos maus e das pessoas ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira. Portanto, aconselho-vos a lerem os provérbios, porque foram escritos por alguém que foi, se nós transportássemos a riqueza que este senhor adquiriu naquela altura, se transportássemos para o dia de hoje, ele seria entre 5 a 10 vezes mais rico do que o Sr. Elon Musk, que é hoje o homem mais rico do mundo. Portanto, vejam tamanha sabedoria para adquirir esta riqueza. Portanto, quem escreveu Provérbios foi o rei Salomão, que foi rei de Israel, era filho de Davi, que também tinha sido rei de Israel, e conseguiu governar durante 40 anos no meio daqueles países todos ali à volta, com a sua sabedoria. Foi algo que foi Deus que lhe deu, sabedoria e riqueza, e Deus diz em Reis que não houve nem haveria mais ninguém com tanta sabedoria e riqueza como o rei Salomão. Portanto, é algo que, se nós aplicarmos o conhecimento, a sabedoria que Provérbios tem, e se vocês repararem, Provérbios são 31 capítulos, portanto, e não será por acaso que existem 30 a 31 dias no mês. Portanto, e nós, se quisermos ler todos os meses, podemos ler o provérbio do dia 1 lemos o provérbio 1, o dia 2 lemos o provérbio 2 e assim sucessivamente, e vos garanto que, se lermos e praticarmos, a nossa sabedoria estará cada vez melhor e cometeremos menos erros, cometeremos menos falhas, faremos menos coisas que depois prejudicam esse nosso crescimento. Ok? Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e até amanhã.